Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Pinto e esse é o canal Faça Direito. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as 15 coisas que a escola não te ensinou. Se você tem uma idade próxima da minha, muito provavelmente você passou pelo período da escola sem ter aprendido coisas fundamentais para o sucesso da vida adulta. Isso mesmo. Pensando no mundo empreendedor, no mundo de buscar iniciativas profissionais, você deveria estar preparado com algumas habilidades que a escola não necessariamente lhe ensinou. Isso não quer dizer que você não tenha essas habilidades, tá? Porque algumas delas são talentos natos, são coisas que nascem com a gente mesmo. E outras a gente pode ir adquirindo ao longo do tempo. O importante é pensar que se a escola tivesse nos preparado, buscando nos ensinar essas coisas que eu vou dizer aqui agora para você, com certeza a nossa vida adulta seria muito mais fácil no sentido financeiro e econômico, ela seria muito mais próspera, teríamos muito mais capacidade de conquistar os nossos objetivos financeiros. Então, vamos lá, mas antes de nós passarmos para as coisas que a escola não nos ensinou, deixa eu pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações aí e comente aí nos comentários do YouTube a respeito destas dicas, se você concorda ou não concorda, ou você tem alguma experiência na qual lhe faltou um pouco de habilidade a respeito de alguma dessas dicas aqui. Certo, pessoal? Sem mais demora, vamos lá. Habilidade ou as coisas que a escola não te ensinou. Número um, como vender. No mundo dos adultos é impreterível saber vender. Você tem que saber vender, mas você pode não ser um comerciante. Você precisa saber se vender. Você precisa vender o seu talento dentro de uma empresa. Se você for funcionário de uma grande organização, você precisa saber vender o seu trabalho para os seus superiores. Enfim, saber vender é fundamental no sentido mais amplo da venda, né? Inclusive, se você sabe vender efetivamente qualquer produto, qualquer coisa que você pegar, você vai conseguir vender. Como aquelas pessoas, tem algumas pessoas que você olha tem um talento especial para venda. Parece que aquela pessoa, qualquer coisa que ela pegar na mão, ela vai vender, porque ela sabe vender. Para ela é uma atribuição fácil. A segunda coisa que a escola não ensinou, como pensar. Isso aí. Infelizmente, a escola, das décadas aí de, sei lá, 70, 80, 90 até o ano 2000 agora, ela basicamente nos ensina a ser funcionários, a ser um empregado, vamos dizer assim. Ela não nos ensina a pensar muito. A gente muitas vezes executa uma tarefa sem pensar por que a gente está fazendo aquela tarefa e sem pensar por que aquela tarefa é feita daquele jeito. Se a nossa cabeça tivesse preocupada em entender por que aquilo é feito daquela forma e por que precisa ser feito daquela forma, talvez nós estivéssemos no caminho certo de entender como pensar. Certo, pessoal? A terceira dica, como negociar. Essa é uma habilidade importantíssima. Se você vai na loja comprar lá a sua televisão, vai pagar R$ 2.000. Se você conseguir negociar, você vai conseguir um descontinho e vai comprar por 1.900. É um modelo de negociação, é algo que você ganha sabendo negociar. Desculpa. Se você sabe negociar, se isso é natural de você, ou se você aprendeu isso desde a infância e vem executando isso ao longo da sua vida, você vai saber negociar nas mais diversas áreas, seja no relacionamento, seja nas questões familiares, nas questões de problema, principalmente, seja no lado psicológico da sua vida. Enfim, saber negociar é fundamental. Como encarar um erro é o talento número 4. Como encarar um erro. Isso é extremamente importante. A gente não é preparado para lidar com os nossos erros.
E isso é muito ruim e muito frustrante, porque nós sabemos que todos nós vamos cometer erros ao longo da vida, ao longo da nossa jornada. Se nós estivermos preparados e aprendermos, se tivéssemos aprendido na infância, seria muito melhor. Ou seja, isso cabe agora a nós, a vida adulta, a aprender a lidar em como encarar um erro. Quando a gente comete um erro, como a gente lida com ele. A próxima dica, número 5, como organizar o seu tempo. Você nunca se deparou com a cena assim, você está cheio de coisa para fazer, vou começar a fazer agora e você simplesmente não consegue, você fica perdido andando de um lado para o outro, fica todo atrapalhado e não consegue executar uma série de coisas. Não necessariamente você talvez nesse momento esteja atrapalhado, mas você pode estar desorganizado, você não consegue organizar o seu tempo. A partir do momento que você estabelece horários e uma agenda rígida e começa a cumprir ela rigorosamente, ela se torna um hábito na sua vida. E aí, com isso, fica muito mais fácil de você organizar todo o seu tempo constantemente. Inclusive, você vai ganhar muito tempo, acredite nisso. Você vai conseguir fazer muito mais coisas do que você está habituado a fazer hoje em dia. A próxima dica, como investir. Como investir. Isso é uma coisa importantíssima que nós, brasileiros, quase de uma forma geral, não temos a cultura de investimento. E é importantíssimo. Por quê? Porque os seus investimentos vão garantir a sua segurança financeira no futuro. Então, se você não aprendeu a investir, você ainda não investe, você precisa corrigir isso rapidamente. Porque o investimento ele é um fruto que se colhe no longo prazo. Então, quanto antes você começa a fazer os seus investimentos, melhores serão os frutos lá no futuro, a hora que você for colher esses frutos. A próxima dica que a escola não nos ensinou: como construir uma carreira. Pensando exatamente numa carreira, se eu quero sair de determinado ponto aqui e quero atingir tal ponto lá em cima, eu preciso traçar uma progressão e preciso pensar nas etapas que estão durante essa jornada, essa caminhada, para se cumprirem e eu atingir o meu objetivo lá em cima. Então, como construir uma carreira? Muito importante. A próxima dica: como começar um negócio. Isso também é importantíssimo, é muito difícil para quem nunca investiu, para quem nunca iniciou um negócio, é difícil no início. A gente tem muitas coisas para pensar, é contador, é compromisso com aluguel, com fornecedores, com funcionários, se for o caso, dependendo do negócio que você vai iniciar. Então é bem difícil. Se tivéssemos tido isso na base escolar, teríamos com certeza muito mais facilidades hoje em dia. A próxima dica: a importância de viajar. Mas essa é muito fácil, né? Quem é que não gosta de tirar férias? Quem é que não gosta de sair para passear? Mas o fato de viajar, ele consta, ele traz junto consigo uma série de ganhos pessoais que às vezes a gente não leva em consideração. Viajar nos enriquece absurdamente de uma forma cultural. Você adquire muita experiência, claro, com as viagens, mas muita bagagem cultural, muito conhecimento você adquire e você começa a entender como que outras pessoas pensam em lugares tão diferentes. Ou melhor, como que aquele lugar diferente pode contagiar as pessoas a pensarem diferentes de você. Um pequeno exemplo: eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui no Sul o povo pensa mais ou menos parecido. Existe um modelo de pensamento geral. Agora, lá no Nordeste, as pessoas elas já pensam um pouco diferente. Existem outras prioridades, outras coisas que eles gostam, outras coisas que são mais importantes talvez para eles do que para nós. E por que essas coisas são assim? Isso você começa a aprender conforme vai viajando, ao longo das suas viagens, das suas experiências,
você vai adquirindo esse tipo de entendimento a respeito dos porquês das coisas serem como são. A próxima dica: como se comunicar bem. É isso aí, é uma tarefa que deixa algumas pessoas em pânico. Existem pessoas que simplesmente não conseguem se comunicar. Elas podem ser pequenos gênios em termos intelectuais, conseguem fazer coisas mirabolantes com a sua cabeça, quebra-cabeças, jogos de cartas e tal, têm habilidades assim impressionantes, mas elas simplesmente não conseguem falar, não conseguem se comunicar. Tem pessoas que não conseguem se comunicar nem através da escrita, elas têm uma dificuldade realmente grande. Então, tá aí uma coisa que seria extremamente importante nós aprendermos, porque na vida adulta isso é fundamental, saber se comunicar. A próxima dica que não foi ensinado na escola: os princípios do sucesso. É isso aí rende um vídeo só sobre esse assunto, os princípios do sucesso, mas esse vídeo já está ficando longe, então eu vou atropelar um pouquinho e um outro dia a gente volta a falar dele. Mas é muito importante a gente pensar a respeito disso e entender por que algumas pessoas têm tanto sucesso, outras tentam e não conseguem atingir aquilo que elas almejam, tá? É também uma coisa muito importante. A próxima dica, próxima coisa que a escola não nos ensinou: como criar um portfólio ao invés de um currículo. Se você pensa lá no seu currículo, se você já esteve desempregado, você sabe o que é um currículo. Então você coloca lá todas as suas habilidades. Eu fiz, como no meu caso, datilografia. Os menores, aí os mais jovens não vão nem saber o que é isso. Mas enfim, você tem lá os seus cursos, as habilidades que você tem, as tarefas que você já executou, e você tenta convencer o possível empregador de que você é um bom candidato para aquela vaga. Então, ao invés de você criar um currículo, pense no seguinte: se você é da área de TI, vamos supor, se você faz 30 cursos se especializando e qualificando para aquele determinado assunto, aquela especialidade, você poderia ter 30 habilidades diferentes, você poderia conseguir trabalhar em 30 coisas diferentes, saber fazer, executar, e isso lhe daria uma amplitude muito maior na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Então também vale pensar um pouco a respeito disso. A próxima dica, para não esticar demais o nosso vídeo: como fazer um fluxo de caixa. Muitas pessoas têm extrema dificuldade em cuidar das suas finanças pessoais. É difícil entender: se eu ganho aqui, se eu ganho isso, eu não posso gastar isso aqui, porque senão não vai fechar, eu vou ficar devendo todos os meses, não cabe. Então, se eu ganho isso aqui, eu posso gastar no máximo isso aqui, porque precisa sobrar um pouco para eu investir, precisa sobrar um pouco para emergências, para ajudar outras pessoas, para fazer doação, caridade, tudo isso. Você precisa saber organizar o seu fluxo de caixa, extremamente importante. A próxima coisa que a escola não te ensina: o poder da meditação. E aqui vale o lado espiritual como um todo, tá? Independente da sua crença, você precisa conseguir refletir a respeito das coisas, do porquê você está aqui, para onde você vai e o quanto isso pode influenciar positivamente na sua vida. Se você acredita em Deus, você tem que entender que tudo que acontece porque Ele permitiu, mas porque Ele também quer lhe ensinar muitas coisas. Isso precisa ser muito latente na sua vida. Se você é ateu, você pode, através da meditação, tão somente pensar a respeito das coisas que acontecem na sua vida e com isso se enriquecer também, se preparando para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano que vem pela frente. E a 15ª coisa que a escola não lhe ensinou é o que são ativos e passivos. Isso aqui não tem nada a ver com boiolagem, não. Ativos e passivos dentro do conceito contábil. O que agrega valor para você, o que toma valor ou toma energia sua.
Pensando na sua vida agora, numa aplicação prática, quais são as coisas que lhe trazem riqueza, seja ela intelectual ou financeira, monetária, coisas que lhe agregam, coisas que lhe trazem coisas boas, pessoas que lhe somam. E o que são coisas passivas, pessoas que lhe sugam, coisas que tiram a sua energia, coisas que não lhe trazem benefício nenhum e só tomam uma carga, lhe dão estresse, lhe dão fadiga e coisas que você poderia viver sem, mesmo sem estar perdendo as coisas boas. Então é importante parar para pensar um pouco nisso, fazer um balanço sobre a nossa vida pessoal a respeito disso. Essas são as 15 coisas que a escola não nos ensinou enquanto nós estávamos lá. Hoje, na fase adulta, precisamos lidar com todas elas. Só que a gente, às vezes, está no meio de tantas coisas e não para pensar a respeito disso. Então, fica aí a reflexão. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu estava aqui só pensando para finalizar esse vídeo, que já está longo pra caramba. Então, se você chegou até aqui, você vai ganhar de bônus essa pequena mensagem aí, que eu estava aqui com a minha camiseta do UFC, quando teve o evento em Curitiba, eu fui prestigiar o evento. Eu gosto de assistir as lutas e gosto de olhar também na televisão. E isso me traz à memória uma frase dita pelo John Jones. Para quem não é do mundo das lutas, quem não gosta, o John Jones é o melhor de todos os lutadores, de todas as categorias, de todos os tempos do UFC. Dá para se dizer isso aí. Pode haver alguma controvérsia, mas ele é o bambambam dos bambambãs, assim. E ele diz assim: a luta, quando a gente entra no octógono, que é o ringue lá do UFC, o octógono, o local onde acontecem as lutas, a luta nada mais é do que a celebração de todo o esforço que se faz ao longo do período de treinamentos. Então, quando os lutadores entram lá dentro da jaula, como eles chamam, ganhar ou perder é simplesmente uma consequência do esporte. A grande vitória mesmo, ela é conquistada todos os dias. A vida desses caras, ela é totalmente voltada para esse esporte. Desde o horário de dormir à noite, a quantidade de horas de sono, a alimentação extremamente regrada e balanceada, a carga intensa de treinos e habilidades que eles precisam trabalhar, e aí tudo, várias sequências de treinos diferentes ao longo do dia para chegar novamente à noite e eles novamente irem dormir no horário certo, acordar no horário certo, se alimentar da maneira correta, isso ao longo de semanas, meses, para chegar então, enfim, lá no momento da luta, onde eles finalmente vão então, como diz o John Jones, celebrar toda aquela carga de trabalho e de rotina puxada que eles tiveram no período de treinamentos. Então, fica a reflexão. É importante nós pensarmos a respeito disso e se nós conseguirmos manter isso em mente e trazer essa rotina para a nossa vida. Claro que a gente não precisa ser atleta, a gente não precisa ser lutador, mas se todos os dias a nossa luta for nas pequenas coisas, no horário que eu acordo, no quanto tempo eu me dedico para estudar, na forma como eu me alimento, na forma como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, enfim, se nós encararmos isso com tanta rigidez como estes lutadores fazem, certamente no momento que as oportunidades aparecerem na nossa vida, nós vamos estar preparados e vamos passar por elas sobrando, assim, de uma forma leve, tranquila, consciente, e vamos estar muito à frente dos nossos concorrentes. Pense um pouco a respeito disso. Essa é a pequena dica de hoje. Não esqueça, seja o que for, faça direito. Valeu!